boa noite. Meu nome é diferente, sou o professor Fábio Neposiano. Se vocês deram uma olhada na folhinha aí, eu acho que até que mancaram que eu mandei para cá, eu sou professor de matemática. Matemática? Sou professor de matemática, raciocínio lógico, mas eu dou aula de CTB já há 18 anos, tá legal? Então essa parte da matéria não tem muito mistério. O que foi pedido para passar para vocês foi alguma coisa muito dinâmica, já que a maioria não estava focada na prova, não é isso? O que eu fiz? Como foi designado 2 aulas, eu dividi em 2 partes a aula. Eu foquei, propriamente dito, o Código de Trânsito. Em algum momento, quando chegar a um determinado assunto, eu vou falar das resoluções que eu julgo mais oportunas. Por quê? Tem muita resolução ali que é técnica. Foi colocado um monte de resolução que, se você conseguir extrair 1 ou 2 questões dela, vai ser muito. Alguém já teve o prazer assim de pegar e ler as resoluções? Quem leu as resoluções? 1, 2, 3. Quando você pega aquela resolução lá grandona, lá vamos pegar uma 567 que vai falar sobre transporte de carga paletizada, que ele fala de altura, combinação de veículo. Pela cara aqui eu já estou vendo que a maioria nunca viu isso, né? Mas é assim mesmo, dá para a gente pegar, dá para fazer uma excelente prova. Todas as questões aí, a maioria das questões são da banca SESP, tem algumas questões que vão aparecer que eu fiz adaptações para poder puxar na realidade de hoje em dia, tá? A primeira sugestão que eu falo para vocês, se você estiver lendo algum código de trânsito anterior a dezembro, esquece, metade dele foi modificado. A Lei 14.071 modificou quase o código de trânsito inteiro, principalmente na parte que eu julgo que vai cair mais na prova de vocês, que é a parte de penalidade e medida administrativa. Tá? Por que isso? Na prova anterior, ele veio maltratando na parte de crime de trânsito. Das 40 questões, das 36, né, ele colocou 9 questões de crime de trânsito. Só que ele veio colocando as questões praticamente assim, exaurindo a matéria. Porque ele veio dando uma porrada, um em cada assunto praticamente. Ele pegou todos os artigos lá, aqueles 15 que trabalham na parte de crime de trânsito, e veio dando pancadinha de leve. Então ele mesmo minou a prova na parte de crime de trânsito. Ele pode até voltar nessas questões de uma maneira diferente. Mas se ele voltar, de certa forma, quem está estudando já está preparado. Ainda mais de vocês aqui, que a maioria estuda na área de jurídica, né? Então, um espetáculo. E eu vou ser sincero com vocês, em áreas exatas. Mas vamos lá. Primeira questão. Quando acabar a aula, por acaso, se alguém quiser esse arquivo em PDF, eu vou mandar. Daqui a pouco eu vou substituir essa tela aqui, eu vou botar ela no PowerPoint, fica até mais legal, toda coloridinha, bonitinha. Eu mando para vocês também tudo em PDF, tudo pronto, que é mais fácil para estudar, tá? Eu nem falei meu nome. Fábio Neposiano, desculpe. Também sou PRF da turma de 2004, sou da turma do Macedo, do Alexandre Máximo, tudo gente, daquela galera todinha lá. Vamos lá. Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, o motorista deverá observar os veículos que trafegam pela pista transversal. Para! Primeira coisa, galera. Quando a gente tem as preferências, quais são as 3 preferências básicas que a gente tem em local não sinalizado? Ele, para vir com essa pergunta, tem que falar para você que o local é o quê? Não sinalizado. Escreve em cima dessa questão, local não sinalizado. Quais são as 3 preferências básicas? Primeiro, se você vai entrar na rodovia, a preferência de quem está na rodovia. A segunda, se você vai entrar numa rotatória, a preferência de quem já está o quê? Na rotatória. E a terceira, em locais não sinalizados, quando você tem um cruzamento, se os veículos chegarem ao mesmo tempo, a preferência é de quem vem pela sua direita, né? A SESP vira e mexe e coloca questões com desenho na sua prova. Tá? Inclusive na última tiveram, acho que 3 ou 4 questões por desenho. Esse camarada, chegaram os 3 ao mesmo tempo, ele olha para a sua direita, quem está aqui? Esse camarada. Esse aqui olha para a sua direita, quem está aqui? Esse camarada. Então, uma sequência lógica, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Mas essa preferência só é válida para locais não sinalizados. Em nenhum momento ele vai falar assim para você: nós temos preferências de via, uma via de trânsito rápido, uma via coletora, um material. Não. Ele fala: a preferência é quem vem pela direita. Show? Beleza? De posse disso, vamos atacar a questão. O motorista deverá observar os veículos que trafegam pela pista transversal
e dá preferência de passagem ao que vier pela esquerda. Certo ou errado? Errado. Então pode gravar. Errado na primeira, risca a palavra esquerda, coloca a direita, porque já que vocês não têm muito tempo para estudar, isso aqui pode ser um excelente material de estudo, tá? Vamos lá. Um servidor do STJ, ocupante do cargo de segurança, foi designado para conduzir veículo utilizado para o transporte de 10 magistrados. Pausa. 10 pessoas sendo conduzidas por um veículo com a habilitação do camarada, tem que ser qual letra? Letra. Delta. Fala qual é? Delta. Passou de 8 passageiros? Delta. Passou de 8 passageiros? Delta. Em uma rodovia. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do Código de Trânsito. Ao transitar por um túnel, ainda que a viagem seja realizada durante o dia e o túnel seja provido de iluminação, o condutor do veículo deverá manter os faróis acesos, utilizando a luz baixa. Certo ou errado? Certo. Corretíssimo. Corretíssimo. Vamos lá? Vamos fazer em ordem decrescente. Quando é que você utiliza a luz alta, garotinho? Quando é que você sai da luz alta e passa para a luz baixa, mesmo à noite em um local não iluminado? Quando vem o veículo transitando no sentido contrário. E também tem outra situação. Qual é? Quando você está dirigindo e você chega no outro veículo que está à sua frente. Nesse momento que você chega, você está solicitando a ultrapassagem. Você abre uma seta para onde? Para a esquerda. Nesse momento que você está com a luz alta, você desce ela para qual? Para baixa. E você pisca o farol. Esse é o procedimento correto para solicitar ultrapassagem. Em locais, vias rurais, ou seja, você sai do grande centro urbano, é permitido você dar um toque na buzina para chamar a atenção. Tá? A buzina ela é feita para quê? Para um toque breve, para evitar acidente e chamar a atenção do pedestre. Mas nessa situação de ultrapassagem, à noite ou ao dia, não importa, ela é permitida. Show? Da luz alta, a gente cai para a luz baixa. Fala para mim quais são os casos de luz baixa. Se eu estou à noite, não depende. Local iluminado, luz baixa. À noite, tem local iluminado. Mais quem, galera? Que a gente acabou de ver aí agora? Túnel. Mais quem? Chuva, neblina e cerração. Perfeito. E isso mudou agora. Porque chuva, neblina e cerração era pelo menos a luz de posição. E agora com a lei nova é o farol baixo, ok? Chuva. Mais o que? Cerração tem que ser mesmo, né? Tem que ser errado. Mais o que, galera? Cadê os motociclistas aí? Lembrando que o motociclista ele tem que estar ela com o quê? 24 horas. Um outro fato que está muito importante aqui. Vira e mexe pega a prova. Ônibus em faixa exclusiva. Então, veículos, o BRT está incluso, porque a faixa dele é exclusiva. Tanto é que agora na Avenida da Brasil Nova, aquele vai ter que andar com a fase com o farol aceso o dia inteiro. Não, ele é considerado. Categoria E para ele, porque ele é articulado e passa 3.000 km, que está sendo puxado e passa de 6.000. Tá bom? Então, galera, esses aqui são as regras básicas. Mas já para pegar e puxar a última, qual é a situação que está faltando aqui? Qual? A última que foi criada agora. Vamos lá. Quando você está em rodovias ou estradas, não é isso? Em pistas simples. O que é pista simples, galera? Qual a diferença de pista para faixa? Olha aqui. O carrinho aqui vai nessa direção. Isso daqui é uma pista simples, porque você tem uma pista composta de duas faixas, uma para ir e a outra para voltar. Nessa situação aqui, o camarada tem que andar com o farol ligado, mesmo de dia. Agora, se por acaso você tiver duas pistas de rolamentos separadas, tem que ter separador físico. Por exemplo, a Dutra tem um separador físico central, do Nova Iguaçu em diante é com 2 lá para Queimados, que ela vira com 3 de novo. Isso? Tem separador físico central, aí você não precisa. Show? Isso é durante o dia. Isso daqui é importante porque é uma alteração nova da lei.
E para finalizar essa parte aqui, eu deixo vocês copiarem 5 minutinhos. Pisca-alerta, galera. Quando é que você usa o pisca-alerta? Situação de imobilização. SESP já cobrou. Na imobilização você tem que fazer uso do equipamento obrigatório. Qual é o nome dele? É o triângulo, não é isso? Qual a distância mínima do triângulo para o veículo? 30 metros. Mínimo. E depois está faltando um cara muito importante aqui. Quando você vai descer a serra de Petrópolis, Teresópolis, tem lá escrito lá, ó, em caso de chuva forte ou neblina, desça com o pisca-alerta ligado. Então é quando havia... Então essas são as 3 situações possíveis para o uso do pisca-alerta. Ok? Meu garoto, pode perguntar. Pessoal, uma dúvida da luz baixa, né? Pode falar. Veículos que não possuem a TRL. Isso. Né? Seria esses casos que eu teria que utilizar na rodovia? Tá? Sim, sim. Você tem situações, olha só. Vamos lá. Característica do veículo. Quem define a característica do veículo é o fabricante. Ponto. Que em função do que você falou agora, o pessoal estava fazendo adaptação colocando lâmpada de LED. Tá? Aí uma das resoluções, ou é a 657 ou é a 653, uma das duas, vai falar a respeito disso. Ela proibiu a adaptação de lâmpada de LED. A lâmpada do seu veículo tem que ser original. Aí está matando essa parte aí justamente por causa disso. Tá? Você não pode substituir. E quem substituiu vai ter que tirar. Show? Aí como é que vai funcionar isso agora? Ah, professor, fiscalização, como é que vai funcionar? Se um policial pegar um PRF, te parar, tá? Verificar que você está com esse equipamento que não é certo, a recomendação é para ele te autuar, recolher o seu documento do veículo, isso se for na parte boa, na parte física, tá legal? Você tem agora ele digital, né? Aí o que vai acontecer? A partir do dia 13 de abril vai estar valendo isso, ele vai lançar lá, ó, no seu documento, uma observação, e vai aparecer assim lá no documento do seu veículo, ó, vedada a circulação. Enquanto você não fizer a alteração, voltar à alteração original, vai aparecer vedada a circulação. Você vai ter que ir numa dessas lojas que você instala gás no veículo. Vai ter que fazer o certificado de segurança veicular para poder apresentar lá no posto onde você vai ser indicado para poder pegar seu documento. Aí vai ser dada a baixa do documento. Hoje, equipamento obrigatório, a luz de LED de veículos novos, a partir do 2020? Sim, sim. Desde 2020, né? Aí você não pode colocar no veículo antigo uma que seja nova. Mas o mais interessante é que ele só fala a respeito da lâmpada. Ele não fala a respeito do conjunto. Entendeu? Mas lá na frente ele deixa uma brecha, qualquer tipo de adaptação. Ele não foi pontual. Então pra gente, pra prova, pode colocar lâmpada de LED em carro velho? Não. Cor da lâmpada dianteira. Alguém sabe as cores da lâmpada dianteira? É branca, mas pode ser também o quê? Amarela. Ok? Outra coisa também que é muito cobrado, nessa mesma resolução, ele vai falar a respeito de alteração de característica de lâmpadas. Tá? Lâmpada de freio. Qual é a cor da lâmpada de freio? Vermelha. Seta. Amarela. Pode ser branca também. Tá legal? Mas tem uma que está chamando muita atenção, que o pessoal está fazendo direto e eles gostam de pegar. Cor da lâmpada da placa. Ela é o quê? Branca. O pessoal está colocando azul direto. Mas ela é de qual cor? Branca. Qual é a cor da lâmpada da placa? Branca. Show? Maravilha? Qualquer alteração de característica em relação à lâmpada, se pintasse na prova, que eu acho muito difícil, vai estar em qual artigo? É só você lembrar, 230. Tá? Tudo que é alteração de característica do veículo está tudo no artigo 230. Nesse caso da apreensão do documento. Pode ir copiando, galera, você que está feito, 5 minutinhos. Vai dar uma atuação para o descrito? Tá, o que ele faz contigo aqui? Vamos falar. Tá? Vou pegar meu garotinho aqui como cobaia. O que ele vai fazer contigo? Eu estou te fiscalizando. Verifiquei que o veículo está ali. Ele vai fazer a autuação. Show? Se por acaso você está com o documento, ele vai fazer uma guia de recolhimento do seu documento. E vai te entregar qualquer documento, habilitação do documento do veículo, quando é recolhido, ele tem que te dar uma guia. Então, quando você dá uma olhada na parte administrativa, vai te dar assim, ó, contra recibo, te dá a guia.
Nessa guia, vem informando que você não pode rodar com o veículo, vem informando a tua infração e aonde você vai ter que apresentar e qual o problema apresentado no seu veículo. Não, tudo bem. Beleza, agora só um minutinho para a gente dar porrada logo de uma vez. Estão escutando aí, então? E se eu apresentar o documento na parte física? Posso apresentar sim ou não? Posso. Apresentei o documento na parte física. Aí o que o agente de trânsito vai fazer lá para você? Vai informar documento não recolhido porque foi apresentado na parte eletrônica. Show de bola? E uma outra pegadinha que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Você pode apresentar a habilitação no original, pode apresentar a habilitação na eletrônica. Você pode apresentar o documento no original e pode apresentar o documento na forma eletrônica. Mas na resolução, no 809, cara, tem uma pergunta que ela é espetacular e eu tenho certeza que vai na prova. Lá no final ele fala assim, no penúltimo parágrafo, o condutor que optar em apresentar e portar a parte física pode fazê-lo, aí está escrito assim, é típica da SESP essa questão, imprimindo através do site original em folha branca de papel A4. Cara, se essa porra dessa questão cair, e vai cair, ela vai derrubar a galera que não estudou a resolução. Entendeu? Por incrível que pareça, porra, mas é óbvio, é porque essa folhinha que você vai imprimir, ela vai estar com o que lá impresso? O QR Code. Aí como é que o camarada faz? Ele pega, ele tem um aplicativo, ele simplesmente vai virar um aplicativo e vai fiscalizar, só isso. Na verdade ele não vai fazer nem isso, ele vai fazer direto pelo dele, né? Mas fique esperto então em relação a isso aí. Documento do veículo pode ser impresso numa folha de papel A4 branca. Show? Sim ou não? Sim, tá valendo. Professor, A sua pergunta, eu não interrompi ele, desculpa, primeiro ele. Mas é cabível também uma notificação por escrito, que agora com a resolução vai poder fazer notificação por escrito. Olha só. Bom, a notificação, eu vou pegar meu telefone celular e vou preencher o ponto. Tá aqui. Qual é o procedimento correto? O PRF, ele te autua, ele não te notifica. Se você assinar, vale como notificação, desde que você seja proprietário do veículo, ponto. Mas independente disso, quando o PRF lança no sistema, ele não é autoridade, ele é agente, assim como todo policial é, representante da autoridade. Essa documentação vai para o chefão daqui do Rio. Ele é autoridade de trânsito. O chefão do Rio vai ter o prazo de 30 dias para mandar para o proprietário a notificação da autuação. Ele vai falar assim, ó, meu policial te parou e foi detectada essa infração. Responde para mim. Aí dá a entrada do procedimento todinho. É o que vai acontecer agora. Tá? Agente de trânsito, não me importa se é PRF, PM, agente de trânsito. Eles não são autoridades, são o quê? Agentes da autoridade. Eles não têm o poder para multar, não têm o poder para caçar a habilitação, não têm o poder para fazer a apreensão do veículo, não têm o poder para suspender sua habilitação. Eles só fazem duas coisas. Fazem a autuação, que é preencher aquele papelzinho e aplicar as medidas administrativas. O que é? Remoção, recolhimento, retenção do veículo. Mas a lei, agora 1471, está dizendo que o PRF pode suspender. Não, calma aí, calma. Pode fazer a autuação pelo Calma. Você está confundindo a instituição com o cara. O que acontece? Vamos lá. Eu já tiro logo essa dúvida dele aí. Vai copiando, galera. Lembra que eu falei que o chefão fazia? O chefão da PRF, que é o superintendente, ele só tinha poder para fazer o quê? Aplicar a multa. Tá? Aí, no trânsito da multa, quando acabava aquele trânsito todinho, que ele falava assim, ó, você está multado. Acabou todo o procedimento. O que ele fazia? Ele comunicava ao órgão estadual de trânsito, ou então, dependendo da infração, ele comunicava ao CONTRAN. Esses órgãos, a partir dessa comunicação, abriam o processo de suspensão. Agora sim, vai entrar o que você falou. A partir de abril, a PRF, ela, no processo de suspensão, ela não precisa mais comunicar para o cara fazer. Ela pode fazer sozinho. Mas após ela fazer, ela tem que comunicar. Perfeito. Show? Entenderam, galera? Foi? No caso das vias, quando eles viram, tinha alguma coisa que era 3 vias, né? Que tinha que imprimir? Sim, tem que imprimir em 3 vias. Em 3 vias, né?
A gente vai falar a respeito, na próxima aula a gente vai falar penalidade e medida administrativa. Fala, minha amiga. Ali é pista simples, qualquer pista simples. Pista simples, qualquer pista simples. Nas pistas simples, que são essa daqui, você tem um veículo indo e outro voltando. É prova de rural. É dentro da área rural, foi o que eu falei. Mais um minuto para acabar de copiar, vamos lá. Quanto mais perguntas vier, melhor para todo mundo. Tá? Não fica com vergonha de perguntar. Por quê? O maior problema que vocês vão enfrentar, mesmo olhando pouco, cara, vocês, a maioria trabalha com a parte de direito aqui, de humanos. Tá? Vocês absorvem muito mais rápido que um cara de exatas. Então, na hora do debate, você absorve melhor. Então, pode chover pergunta, tá bom? Não fica com vergonha. Principalmente porque, quando eu dou aula em outros lugares, que eu não dou aula só aqui, o maior problema que eu enfrento é o embate do dia a dia com o Código de Trânsito, que o camarada quer trazer. O que acontece no Rio de Janeiro para fazer uma comparação com o Código de Trânsito. E isso daí está sendo altamente assim, doloroso para mim, porque o que acontece aqui na maioria das vezes é tudo o quê? Errado. Porque no Rio de Janeiro, você tem a Alerj, que ela está publicando leis que estão passando por cima do Código de Trânsito. Vocês mais do que ninguém sabem disso. Mas o que vale para a gente é quem? É o Código de Trânsito. Aí quando faz esse confronto, não está dando muito certo não. Você tem que ler igual vocês falam. Vai fazer prova, tem que ser letra de lei. E o código é a nossa lei. Show? Próxima questão, questão número 3. Em efetiva prestação de serviço de urgência, vou direto para a pergunta. E devidamente identificado por dispositivo regulamentar de alarme sonoro, iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia gozam de livre circulação. Faz um favor para mim. Vermelha, escreve do lado assim, com a legislação nova. Azul. É vermelha e azul? Isso, azul. Gozam de livre circulação, estacionamento e parada, além de prioridade de trânsito. Contudo, o mesmo em uma perseguição, de preferência de passagem de via cruzamento, deverá ocorrer com velocidade reduzida, com os devidos cuidados de segurança. Certo ou errado? Toda vez que você chega em cruzamento, você tem que diminuir a velocidade por causa de quem? Do pedestre. Show? Pergunta básica. Pedestre tem sempre a preferência? Sim ou não? Não, claro que não. Não. Eu gosto de fazer essa pergunta que todo mundo fala sim. Não. Se você der uma olhada lá no artigo 254, tem infração para o pedestre. É proibido ao pedestre. Se tem infração para o pedestre, ele tem sempre a preferência absoluta? Não. Então, se a CESP vier com isso, você arrebenta ela. Não pode dar esse mole. Como assim, professor? Se o sinal está vermelho para os veículos, você pode passar, sim ou não? Sim. Agora, se o sinal está verde para os carros, você pode passar? Então, a sua preferência acabou ali. Porque naquele momento que está verde para os carros, a preferência é de quem? Do carro. Show? Não existe preferência absoluta. Da mesma forma que, se eu falar assim, ó, é totalmente proibido o veículo transitar pela calçada? Certo ou errado? Errado. Quando é que o veículo pode transitar pela calçada? Quando ele entra ou sai o quê? Da garagem. Nesse momento ele está transitando pela calçada. Cuidado com essas perguntas, com os quantificadores. Vocês mais do que ninguém sabem disso. Toda vez que ela enfiar um quantificador, nunca, sempre, jamais, tu já liga o alerta que provavelmente tem alguma coisa estranha ali. Show? Professor, na questão da luz vermelha e azul, tem a visão que pode agora, mas você serve para falar só vermelho, marca certo ou errado? Uma vermelha pode? Pode. Beleza, tá certo. Porque vai depender do escopo da questão. Se eu falar assim, o veículo de polícia tem luz vermelha, tá certo ou tá errado? Tá certo. O veículo de polícia tem luz azul, tá certo ou tá errado? Tá certo. Vai depender de como ele montar para você. Porque ele pode pegar um pedaço do total e falar que tá certo. Isso tá certo. Agora, se ele falar somente vermelha, tá certo? O estacionamento é só com a luz. Só com a luz. O que tá... Você fez uma boa pergunta. Vamos lá. Se der tempo para vocês estudarem, como tem uma galera que está estudando, quando você pegar esses sites aí, independente de qual deles de estudo, uma das melhores bancas que tem, bota lá Detran do Ceará. Cara, as questões da banca do Detran do Ceará, ele faz uma para cima. A CESP copia. Copia mesmo. Sabe o que é copiar? Copia. E eu vou te falar, é a prova mais difícil de trânsito do Brasil. Ele só vem com pedrada. Ele colocou
no início do ano passado, olha a questão que ele fez, como é que você vai ver que é nível SESP. Mas olha a questão que ele fez. Ele pega, está passando um policial, aí verifica que tem uma viatura da Guarda Municipal parada, fazendo a parte dela da função, mas não estava com o giroflex ligado, mesmo funcionando. Qual é o posicionamento do policial? Sabe qual era a resposta? Autuar o Guarda Municipal. Depois eu vou botar essa questão aí para vocês. Do mal. Então é assim que você tem que esperar. Quando você estiver estudando para a prova da PRF, você tem que pensar em situações que podem acontecer. Para filtrar. Isso aqui é uma norma muito técnica, isso aqui não é técnica, isso aqui pode acontecer. Você tem que pensar em situações que você pode estar fazendo, trabalhando. É isso onde você tem que focar na prova. Show? Teve até um acontecimento com o PRF, ele mesmo se autuou porque acabou o combustível na via. Muito tempo. Foi verdade mesmo. Foi? Vamos lá. Questão número 4. Considere a seguinte situação hipotética. Cristina, que conduzia seu automóvel em uma rodovia, um duplo sentido de circulação e pista única. Olha aqui, ó, é isso aqui. Provida de acostamento, precisava fazer uma conversão à esquerda para acessar uma entrada de sua chácara, em um trecho onde não havia sinalização específica para retorno. Nessa situação, Cristina deveria aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Certo ou errado? Certo. Uma pausa para mim aqui de 30 segundos. Bem, se você vai fazer qualquer conversão à direita ou à esquerda e tem retorno, você utiliza quem? O retorno. Sim, ele fala utilidade pública. Tem que estar lá, se tiver aquela amarelinha em cima lá, tem que estar girando. Tá legal? Sim, olha só. Na resolução que fala a respeito da prova, ele não cobrou, mas eu te falo assim em 30 segundos. Vamos falar que parou um caminhão de utilidade pública. Luz, água, esgoto, telefonia. Tá? Qual é o procedimento padrão que tem que fazer? Esse veículo tem que ter 4 cones que circulam o carro todinho, ele tem que ter fita zebrada e tem que colocar em volta do veículo quando ele está trabalhando. E a luz dele tem que estar girando, só que a maioria não tem. Numa situação dessa, o policial parou, verificou isso, tem que autuar ele, sim ou não? Sim, porque ele está de acordo. Show? Voltando para aqui. Se eu tenho acostamento, olha aqui, olha acostamento, não é contínuo. No acostamento, aonde permitir você fazer essa entrada, vão ter que acontecer 2 coisas. Primeiro, não vai ter sinalização no meio. Isso significa que você pode fazer o quê? Entrar ali. O acostamento, quando é permitido você fazer esse retorno, ele vai ser o quê? Tracejado. Se por acaso ele mandar para você e ela estiver contínua, parece bobeira. Pode fazer o retorno ali? Não. Tem que estar o quê? Tracejado. Então, se eu não tenho o retorno, ele aguarda nessa posição, seta armada para a esquerda e faça a conversão. Show? Segunda situação. Tem acostamento? Não. Aí, quando você estiver lendo o Código de Trânsito, ele vai falar assim, ó, aguardar na perpendicular. Perpendicular é matemática, forma um ângulo de quantos graus? 90 graus. Então você vai ficar do lado esquerdo da via, na perpendicular à entrada. É isso que ele está falando, ok? Então, se tem retorno, você usa o retorno. Se não tem retorno e tem acostamento, você utiliza o acostamento. Se não tem retorno nem acostamento, você fica do lado esquerdo da sua faixa, num ângulo de 90 graus, perpendicular à sua entrada, aguardando o momento para você acessar lá. Show? Beleza? Cara, essa questão aí é do ano de 2004, tá bom? A prova da CESP ela é sazonal, ela gosta de 15 em 15 anos, 10 em 10 anos ficar repetindo a questão, e já está na hora dela cair de novo. Show? Julgue os itens a seguir quanto às regras de circulação de veículo quanto à luz do trânsito. O condutor de um veículo automotor que estiver circulando pela faixa central de uma via de 3 faixas, ao perceber que outro veículo à sua retaguarda tem o propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Certo ou errado, galera? Errado. Rápido e rasteiro. Faixa da direita. Quem é que tem que andar na faixa da direita? Veículos pesados, não é isso? Grande porte pesado.
faixa do meio são os veículos de menor porte e também são quem? As motocicletas. Faixa da esquerda, os veículos de maior velocidade. Se vier um camarada aqui, pediu para sair da frente, você está na faixa do meio, você não é obrigado a sair da frente. Você mantém a sua velocidade, está escrito lá. Mantém a faixa e não altera a marcha, tá legal? Não altera a marcha significa manter a mesma velocidade. Situação hipotética. Você está na Dutra, velocidade da Dutra 100 por hora aqui. Aí você vem e está com o seu áudio bonitão. Vem aquele Fusca cravado no chão, pisca pedindo para você sair da frente. Você está dentro da velocidade máxima. Você é obrigado a sair da frente dele? Não. Claro que é, porque a faixa da esquerda é destinada a veículos de maior ultrapassagem. Não importa a velocidade, garotinho, tem que sair da frente. Se ele pediu passagem, saia da frente. Nessa situação, você não saiu da frente, você ganha uma infração de natureza média. Aí o Fusca vai te sacanear, vai vir para cá e vai entrar na sua frente. Nesse momento que o Fusca fez isso, ele também ganha uma infração o quê? Média. Ultrapassagem é você sair de trás dele, ficar do lado e retornar na frente. Isso é ultrapassagem. Agora, se seu Fusca está chateado contigo, ele joga para a direita, te dá tchauzinho e vai embora, ele cometeu alguma infração de trânsito? Não, porque nesse momento que ele não retornou para a sua frente, ele não cometeu ultrapassagem. Ele fez o quê? Passagem. Show? Mas se o cara estiver sempre no limite da via? Deixa ele embora e fala, vai com Deus com ele, garotinho. Deixa ele passar. A tua resposta, deixa ele passar? Deixa ele passar. E como é que é feita a ultrapassagem? Você não troca a velocidade do seu carro, joga a seta para a direita, no momento oportuno, em segurança, você sai da frente. Show? Beleza? Professor, Esse Fusca é chafado, né? Vamos lá. Fala, meu garoto. essa situação Tu já foi meu aluno, não já? Progressão de Nova Iguaçu, uns 6 anos atrás, não foi? Duvida que não, garotinho. Garotinho, você também foi meu aluno, não foi? Você é o último aí? Você mesmo que olhou para trás? Foi também, te lembro, se você eu lembro. Meu garoto ali, de máscara azul, foi meu aluno também, não foi? Ninguém é meu aluno, eu lembro de todo mundo. Pô, você também não foi meu aluno? Desculpa, Stephanie, você não foi meu aluno? Nunca foi também, né, Stephanie? Nunca foi. Por que vocês têm vergonha de falar? Não foi. Qual é a pergunta, meu garoto? Se interrompi, desculpa. No caso da motocicleta, vamos supor, ela é vermelha, tem uma placa lá, obrigatória, motocicleta à direita. Sim. Aí no caso, vamos supor que é no meio. No meio. Corredor. Vai falar, corredor. No corredor, no caso. Aham. É porque lá tem a obrigatoriedade do lado direito. Porque na faixa da direita, lá você vai dependendo da faixa. Lá tem veículo pesado? Não. A pergunta é boa. Lá tem veículo pesado? Não. Então os veículos de menor velocidade têm que andar na faixa da onde? Da direita. É por isso que quando tem acidente lá, cai o motociclista, chega lá o PM e já bota a culpa no cara. Por quê? O que ele estava fazendo naquela faixa ali? Show? Outra pergunta. Alguém? Não? Próxima, vamos embora. Galera, tá rápido, mas tá dando para acompanhar, sim ou não? Maravilha, vamos lá. Então a questão número 5 está o quê? Errada. Questão número 6. Julgue o item a seguir. Em uma rodovia, ao sentir sono, o condutor de um veículo automotor deve ser imediatamente estacionar o veículo no acostamento, sinalizando adequadamente. Certo ou errado? Errado. Pô, tem uma raiva dessa questão. Errado. Foi a única questão que eu errei na prova. Errado! Porra. Foi a única dessa prova. Fala. Se puder mencionar o artigo, eu só falo. Eu faço uma coisa melhor. Depois eu mando para vocês, eu tenho no livro lá. Tá bom? Conforme cresce o uso da bicicleta como meio de transporte nas grandes cidades, bicicleta dentro da área urbana não tem ciclovia nem ciclofaixa. Aqui dentro de Nova Iguaçu, ela tem preferência, sim ou não? Sim. Onde não tem ciclovia nem ciclofaixa dentro da área urbana, daqui, não da rodovia, ela tem preferência. E o único momento que o Código de Trânsito fala em distância, em metros, é quando você ultrapassa um ciclista. Qual a distância mínima? 1,5 metro. Show. Nas outras, todas ele vai falar
distância de segurança. Mas o único momento que ele é pontual com a distância é na bicicleta. Com 1 metro e quanto? Meio. E para fechar o ciclo, vamos lá. Ciclovia e ciclofaixa. Qual a diferença de uma para a outra? Ciclovia é do lado de fora. Show? Ciclofaixa não tem lugar. Ele pega na pista e faz uma pintura. Qual é a cor da pintura do chão? Vermelha. Qual é a cor? Vermelha. Na via urbana, onde não existe ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o ciclista pode circular próximo ao bordo da pista, encostadinho lá na direita, não havendo obrigatoriedade de permanecer o mais próximo possível da guia, certo ou errado? Errado, ele tem que ficar ali coladinho na calçada. Justamente para isso, o veículo que for passar 1,5 metro dele. Show? Professor, fala, qual seria o procedimento aqui na questão 6? O rapaz que sente o sono na rodovia. Garotinho, o posto mais próximo. Tá? Até hoje eu também estou tentando engolir essa questão. Garotinho, são 16 anos já de flutuamento, né? 17. Vamos. Fala. Tem algum vazamento quando a via permitida ciclista andar no sentido contrário? Se tiver acostamento. É sentido contrário. Sentido contrário. Beleza? Aí tem lugares, já pegando seu gancho aí, passando a informação, tem lugares que é proibido a bicicleta. As vias de trânsito rápido. Vias de trânsito rápido, linha vermelha, linha amarela. Não pode rodar bicicleta. Outra coisa também importante sua pergunta. Anota aí, por favor, observação, rapidinho, observação. Nas rodovias, sem acostamento, vias de trânsito rápido. Trânsito rápido, exemplo, coloca assim do lado aí, linha vermelha, linha amarela, aí você vai se lembrar. É proibido a circulação de 2 pontos. Bicicletas, ciclomotores, são as motinhas com menos de 50 cilindradas. Ciclomotores. E a última, o quadriciclo. Quadriciclo, é proibido também. Show de bola? Quadriciclo, galera, que tal o modismo agora até antes da pandemia, todo mundo estava querendo comprar um quadriciclo. Se você vai andar dentro da área urbana, ele é permitido. Vai entrar na rodovia, não pode. E ele tem que ser também o quê? Emplacado. Tá? E a categoria de habilitação dele é qual categoria? P de bola. Porque ele tem quantas rodas? 4 rodas. Show? Quando você desaparece, aquelas motos customizadas, elas já são como moto? Moto. Customizada é moto. Tá. Beleza? Então o que é que ele fala assim? Ó, veículos de 2 ou 3 rodas. Aí o que ele leva em consideração? Aquele sidecar, que é o que você está falando, ele é aprovado. Aí lá na categoria, quando você lê a categoria A, ele fala veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Ele é bem específico falando a respeito disso, tá legal? Sim. Vou bater nessa tecla, branca. Tem que ser firme, branca. Fala! Cara, bicicleta. Olha só, na legislação nova, você vai dar uma olhada lá, ele vai falar assim para você, ó. A bicicleta, tá? Para ser determinada, vai sair a resolução do CONTRAN. Eles colocou isso verdão no meio do código. Então a gente não pode falar ainda qual a especificação da bicicleta que vai ser necessário emplacar ou não, porque o CONTRAN vai falar pra gente. Então uma pergunta dessa da prova vai estar certo que não vai colocar. Por quê? Ele já falou que vai fazer legislação. Show? Agora, pergunta boa, complementando deles. Só um minutinho, Vascaíno, que eu já vou te ajudar. Pergunta boa. Você, olha como é que o dia a dia engana. O cara para aqui em frente ali. Tem a faixa de pedestre. Tem a faixa pro outro lado. O motociclista vem, desce da motocicleta, empurra a motocicleta na posição de pedestre, tá? Saiu, pegou a moto e foi embora. Ele cometeu uma infração de trânsito, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê?
Quem se equipara ao pedestre é o ciclista desmontado. Tá legal? Porque se fosse possível, então eu poderia descer do meu carro, empurrar o carro e ir pro outro lado. Porque tanto o carro quanto a motocicleta são o quê? Veículos automotores. Show? Aí quando a gente fala assim com meio de ignorância, vocês não esquecem, não pode errar essa questão na prova. Maravilha? Professor, a Fala. bicicleta que você necessita de ACC, esse depósito característico. Exatamente isso. Eu já posso falar para você que ela vai ter que ter menos de 6 kW de energia. Tá legal? A única coisa que o Contran soltou até agora foi isso. Eu criava em torno de 25 km também, você sabe mais? Mas aí o que aconteceu? Quando ele lançou isso aí, não pode passar de 25 km por hora, mas ele fez para poder travar os patinetes. Mas eles vão mudar essa legislação todinha. Entendeu? Vai mudar muita coisa na legislação. A primeira porrada saiu agora, vai estar certo que até o final do ano vai ser uma outra pior ainda. Mas aí está na resolução do próprio. Tá, essa tá. Mas aí que tá o detalhe. Deixa eu falar as palavras corretas para vocês, que vocês são terríveis na área de humana. Tem muita resolução que não era para estar no edital de vocês porque já caducou. Por quê? Quando soltou o Código de Trânsito, ele não atualizou a resolução. Quem estava acompanhando aí as retiradas das resoluções, vocês viram que saiu a 723? A 723 já está toda remendada e eles não consertaram ela, que fala a respeito do processo de habilitação. Então não é só essa não, tem várias que estão assim, e eles não retificaram. Tá? E o cara que está fazendo a prova, o cara é sábio. Ele já faz essa prova aos 15 anos. Ele com certeza é PRF, porque ele só vem na bicheira. Isso. Qual é a próxima questão? Mais alguém? Oi. Tá indo, vamos lá. De acordo com o CDB, é assegurada a circulação de pedestres nos passeios ou nas passagens apropriadas na vias urbanas e acostamento, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins. Olha aí, entrar e sair veículos em garagem, desde que não prejuíze o fluxo do pedestre. No que se refere ao pedestre e aos condutores não motorizados, julgue o item a seguir. Em áreas urbanas, caso não haja passeio ou não seja possível a utilização desse, a circulação de veículos na pista de rolamento deve ser feita com prioridade sobre os pedestres. Se não tem calçada, a preferência é de quem? Do pedestre. E o deslocamento tem que ser feito em fila única na mesma direção dos veículos. Show? Se tiver obra na calçada, interrompendo a calçada, vira e mexe com essa pergunta. A obrigatoriedade de comunicar a interdição é de quem está fazendo a obra, ok? Ele que tem que colocar na plaquinha e tomar os cuidados necessários. Show? Então, questão número 8, tá o quê? Certo. Errada. Ele fala que o veículo tem preferência sobre o pedestre, está ao contrário. 9. De acordo com o CTB, é assegurada a circulação dos pedestres nos passeios ou passagens apropriadas nas vias urbanas, em acostamentos e vias rurais, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins. Considere que o ciclista esteja desmontado, empurrando sua bicicleta em acostamento na via. Nessa situação, esse ciclista tem os mesmos direitos e deveres de pedestre? Sim ou não? Sim. Quando eu montei essa folha está na ordem. Se você pegar o Código de Trânsito lá, norma de conduta de circulação, documento, habilitação, eu vim pegando assim pontual para a gente falar da matéria toda, tá? Então vamos embora. De acordo com a CTB, é assegurada a circulação dos pedestres nos passeios e passagens apropriadas. Direto na pergunta lá. Na construção de trechos urbanas em vias rurais, bem como na obra de arte. Galera, o que é obra de arte? É quando você faz uma ponte e um viaduto. Pronto, obra de arte é alguma coisa que foi construída. Devem ser previstos passeios. Passeios é calçada, destinada à circulação do pedestre. Certo ou errado? Certo. Essa era fácil, hein? 11. De acordo com o CTB, serão repassados anualmente ao Sistema Nacional de Trânsito Coordenador, para fins de aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes, o percentual de 10% do total de valores arrecadados destinado à Previdência Social, do prêmio de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores na via terrestre. Certo ou errado? Certíssimo. Letra de lei. Escreve aí, letra de lei. Você tem? Isso. Oi?
Está lá pelo 40, meu parceiro. Mais ou menos pelo 40. Está em normas de conduta e circulação que começa no 26. Fala. Uma situação dessa eu tenho fácil que é 5%. Não, é lá na frente, é outra coisa. É a educação para o trânsito. Boa. O que acontece? E outra coisa, não é 10% do total. Você tem o DPVAT, aí tem um percentual que vai para o INSS. Desse percentual que é retirado 10%. Show? 12. Referente ao Sistema Nacional de Trânsito, a educação da segurança do trânsito, a terminologia adotada pelo CTV. Instituído pelo CTV, a Semana Nacional do Trânsito acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Corretíssimo. Tá? Anualmente é constituída por uma série de eventos e ações educativas promovidas em todos os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Letra de lei, correta. Todo ano nós temos a Semana Nacional de Trânsito. 13. A educação para o trânsito deve ser promovida nas escolas de ensino fundamental e médio, inclusive na pré-escola. Olha só, ela tem que ser feita em todas. Todas. Olha a bola dividida aí. A educação para o trânsito deve ser promovida nas escolas de ensino fundamental e médio, inclusive na pré-escola? Sim. Mas na faculdade tem que ser também? Sim. Mas o que ele falou, tá certo ou tá errado? Tá certo. E agora se ele coloca somente aí na frente, aí estava errado. Esse é o lance do quantificador que eu estou chamando a atenção, beleza? Se você pega um pedacinho do que está certo, aquilo ali está o quê? Certo. Se você coloca um quantificador, aí vai se tornar ele o quê? Errado. Um condutor está conduzindo uma caminhonete carregando de soja em uma rodovia não sinalizada, por sinalização regulamentadora. Nessas condições, a velocidade máxima que ele pode trafegar na rodovia é 100 km por hora? Errado. Errado. Vocês viram o lance da velocidade? Vocês lembram? Rural e urbana. Vamos pular. Estrada, qual é a velocidade máxima? 60. 60. De novo? 60. Pista dupla. Lá em cima. Automóveis, motocicletas e caminhonetas. 110. Os demais veículos, 90. Pista simples. Quem era 110 para quanto? 100. E todo mundo aqui embaixo continua com quanto? Sai dali e vem para via urbana. Trânsito rápido arterial, coletora e local. Perdão. Trânsito rápido arterial, coletora e local. 80, 60, 40 e 30. Show? Vocês lembram disso? Vai ter que precisar colocar no quadro? Está aqui a distribuição das velocidades, tá? Urbanas. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Lembrando que isso aqui é para um local não sinalizado. Isso aqui é para um local o quê? Não sinalizado. Em locais sinalizados, quem manda na via, que é chamada autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, pode jogar a velocidade para cima e também pode jogar a velocidade para onde? Para baixo. Vai ser de acordo com a especificação da via. Por exemplo, na Dutra você tem lugares aí entre Rio de Janeiro e São Paulo, quando você passa lá de Volta Redonda, que é 120 por hora, quando entra naquelas retas de Resende. Liberado de 120. Da mesma forma que na Serra das Anárias, você vem de 100 para 40 km por hora. Tá? Show de bola? E outro detalhe que cai muito em prova. Tá doidinho para tirar outra foto? Fala, garotinho. Outro detalhe que cai muito em prova também. Qual é a velocidade mínima? É a metade da velocidade máxima. Mas isso só vale se você estiver na faixa da onde? Da direita. Show? Velocidade mínima somente se você estiver na faixa da onde? Da direita. Show? Manda pergunta aí. A classificação das vias urbanas é feita de acordo com a sua utilização e característica. Constitui critérios de fixação de limite de velocidade de cada tipo de via e estabelece parâmetros e condições de preferência de passagem e cruzamento desprovidos de sinalização. Cara, aonde está o erro? Fala aí, Vascaíno, onde está o erro? Você falou errado. Perfeito! Ele fala, parâmetros de passagem e cruzamento desprovidos de sinalização. Não é a via que determina. Se não tem sinalização, são aquelas 3 regras básicas. Show? A preferência de quem vem pela direita. Legal? Boa. Errado. Marca aí, ó. Estabelece parâmetro em cruzamentos desprovidos de sinalização. Tá legal? Teria que ser provido de sinalização. Aí estaria certo.
16. Considerando a classificação pelo CTB as vias abertas da circulação e os respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 para automóveis, e 90 para ônibus e 80 para caminhões. Em algum momento eu falei de 80 aqui? Gozado. Isso daqui era certo até 2012. Não mudou. Errado. 17. A velocidade máxima permitida para cada tipo de veículo, quando indicada por sinalização, poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos, de acordo com suas características técnicas e as condições de trânsito. Agora sim. O CTB define 4 tipos de vias urbanas. 4 tipos, sim ou não? Sim. Olha aqui. E limites de velocidade diferentes para cada uma delas. As rodovias e estradas são consideradas vias rurais. Rodovias, estradas, vias rurais. Certo ou errado? Show? Aí, tudo questão da prova de vocês. É proibido fixar sobre a sinalização de trânsito e respectivo suporte, ou junto a ambos, qualquer símbolo que não se relacione com a mensagem da sinalização. Se você tem uma placa de trânsito, se não for mensagem de trânsito, nada pode ser colocado embaixo. Ok? A fixação de publicidade ou de qualquer legenda ou símbolo ao longo da via nessa situação condiciona-se à prévia aprovação do órgão entidade de circunscrição sobre a via. Eu acabei de falar que não pode, não é ele que autoriza. Só pode ser mensagem relativa ao quê? Trânsito. Ele não pode autorizar a colocar nada embaixo. Então isso aí é o quê? Errado. Se tem uma placa de trânsito, o que está embaixo dela também tem que ser relacionado ao quê? A trânsito. 20. A sinalização de trânsito segue uma ordem de preferência. Respira fundo, olha para cá. Qual é a ordem de preferência? Quem está em cima? A gente. Depois é quem? Deixa eu escrever. Pela cara. Eu escrevo. Vamos lá. Quem é que manda é o agente. Abaixo do agente está quem? Semáforo. Abaixo do semáforo estão o quê? As placas, a sinalização. E abaixo das placas estão o quê? As normas de circulação e conduta. Essa é a nossa hierarquia. Numa situação hipotética, olha aqui, o agente de trânsito está trabalhando, o semáforo está vermelho para os carros, o agente ele pode mandar passar? Sim, porque ele é o quê? Soberano. Aí vai ter alguém que você vai falar assim para a gente aqui: professor, em rodovia não tem semáforo. Certo ou errado? Realmente está previsto, mas se vocês conhecem Seropédico, vai lá que você lá tem tudo, garotinho. Vocês sabem onde é ali Seropédico, não sabe? São 22 quilômetros, 45 quebra-molas, contados. E também tem semáforo. Em frente ao UF lá tem semáforo. Então, aquela rodovia ali, que é a BR-365, 465, é linda. Fala, meu amigo. Pode me explicar direito 15? 15. Lê para mim, você vai ler para mim. A partir da terceira linha, quarta linha. Velocidade, vai. De cada tipo de via estabelece parâmetros. Olha, e estabelece parâmetros, vai. E condições de preferência de passagem. Cruzamentos desprovidos de sinalização. Aí que está o erro. Ele fala que estabelece parâmetro em local que não tem sinalização. Aonde não tem sinalização, nós já temos os 3 parâmetros. Aí ele está falando que a via vai falar, ó. Olha também como é que é incoerência. Como é que a via vai te dar parâmetro num local que não tem parâmetro? Ele está brincando com as palavras para cima de você aí. Isso é padrão SESP, meu parceiro. Tá? Porque se a via é sinalizada, você tem que respeitar o quê? A sinalização. Se ela não é sinalizada, as 3 regras de ouro. Aí ele está falando que vai colocar parâmetro em cima da regra de ouro e não tem sinalização. Não pode. Show? 20. A sinalização de trânsito segue uma ordem de preferência. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Sim ou não? Sim. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Sim ou não? Olha aqui. E as indicações dos sinais sobre as demais normas? Sim ou não? Letra de lei certíssimo. Quais são as 3 regras básicas dos sinais do trânsito? É bom falar, né? Camarada que está dirigindo. É o único momento que você pode tirar as 2 mãos do volante. Você esticou o braço, significa que você vai entrar para onde? Para a esquerda.
Fez o cotovelo de 90 graus, vai entrar onde? Fez essa movimentação aqui, para reduzir a velocidade. E o último, perdeu, garotinho. Vamos lá. Esse é o pior de todos. Vamos. 21. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança e controle de emissão a gases poluentes avaliados mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e período estabelecida pelo CONTRAN. O que é CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. CONTRAN é o órgão consultivo e normativo. O executivo é o DENATRAN. Para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruídos. Até aí, letra de lei. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruídos. Certo ou errado? Errado. Não é retenção, é o quê? Remoção. Aqui. Vamos lá. Você vai na loja e vai comprar um veículo 0 km. O que é que você tem que aprovar? Você vai comprar seu carro à vista. Um cash. O que é que você tem que levar? Os documentos, né? Os documentos básicos. Basta só a identidade, não é isso? E também tem que levar um outro obrigatoriamente, que é o comprovante de residência. Esses são os dois, mais nada. Quando você sai da loja, você só pode fazer 2 tipos de trajeto. Para a sua casa e da sua casa para o DETRAN. Ou então direto da loja para o DETRAN. Qual é o prazo de emplacamento, galera? 15 dias. Era 15, foi para quando? 30. 30 dias. Show? 30 dias agora. Você, ele foi suspenso de 15 e jogou para 30, tá? Não pode rodar com o veículo sem placa. Ok? Não pode, só pode fazer esse trajeto. E na nota fiscal, vê o seu endereço da sua residência. Show? Situação hipotética. Hoje em dia, o pessoal que compra carro, a maioria vai comprar o carro em São Paulo, 0 km, que é 5 mil reais mais barato. O carro de custo. Você vai lá, compra o carro em São Paulo. Vem de São Paulo para o Rio. Ou, bateu aqui. No meio do caminho, a polícia rodoviária te para. Você está transitando com um carro sem placa. Você cometeu uma infração de trânsito, sim ou não? Não. Não. Por quê? Olha aqui. Loja, casa. Você comprou o carro onde? São Paulo. A nota fiscal, você apresentou o documento de sua residência, que é onde? No Rio de Janeiro. Então você pode ficar amparado pela resolução do CONTRAN. Show? Problema nenhum. Agora, você mora em Nova Iguaçu. Tá? Comprou o carro, está com o endereço daqui. É parado lá no Recreio. O que você estava fazendo lá? Vai ter o carro levado para o depósito. Essa é a situação. Simples, rápido e objetivo. Somente nesse triângulo aqui é possível você amparar. Show? Olha para cá, olha para cá, olha para cá, que agora é importante pra caramba. Você vai para o DETRAN. Quando você vai para o DETRAN, você faz o emplacamento. O nome do emplacamento é chamado de registro. Quando você faz o emplacamento e registro, você vai receber 2 documentos. O CRV, que é o compra e venda, e também vai receber quem? O Na legislação nova, está escrito assim, ó, nos 2. A escolha do proprietário. Você escolhe. Você pode pegar ele físico ou então pode pegar ele somente o quê? Eletrônico. É a escolha de quem? Do proprietário. Não é a escolha do DETRAN, é o proprietário quem decide. Show de bola? É o proprietário quem decide. Se vier falando que o DETRAN não pode, tá errado. Tá legal? Fica esperto nisso. Tem uma resolução nova que agora vai falar a respeito do CRLV, que é o eletrônico. Se der tempo, a gente vai falar sobre isso depois. Não tem nada demais. No momento da fiscalização, você pode apresentar o documento eletrônico. Se você não estiver portando, está falando bem claro que é o cara que está te fiscalizando que tem que verificar.
Show? Ele tem que verificar. E se você apresentar, beleza. Mas ele tem que ter acesso. A legislação é bem clara em relação a isso. E daqui a pouco a gente vai meter a mão numa questão da CESP, que foi do curso de formação de dezembro, agora que eu coloquei aqui, que ele vem batendo nessa tecla. Ele vai falar assim, ó, no momento da fiscalização, o PRF ter acesso. É possível substituir o documento. Então, a leitura da CESP em relação a isso, ela deixou bem clara. Essa questão está aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Show de bola? Então, a documentação pode ser física ou pode ser o quê? Eletrônica. Tá? Ah, professor, e se der algum problema para ele recolher a sua habilitação, ele vai levar seu telefone celular? Claro que não, né? Ele vai escrever lá, ó, não recolhida porque foi apresentado eletrônico. Show? Beleza? Não acabou ainda, olha para cá. Emplaquei o carro. Veículo 0 km não faz licenciamento. Ele faz o quê? Registro. Veículo 0 km faz o quê? Registro. O licenciamento dele é feito junto aqui. Tá? Calma, garotinho. Segura a onda. Já vou aí contigo. Tá? Esquece Detran do Rio. Repete a frase. Esquece Detran do Rio. Repete a frase. Esquece Detran do Rio. Parece ser bobeira, mas olha só. Automóveis até 7 passageiros e capacidade de carga de 3.500 quilos. Esses veículos vão receber 3 anos de bônus. O que é bônus? Você simplesmente paga e pega o documento. Desde que você não faça nenhuma alteração de característica nele. Não coloque gás natural, qualquer coisa que altere a característica dele, tá bom? Tá? E também não se envolve em acidentes de grande monta e média monta. E eu vou falar sobre isso na terceira aula. Tá? Na última aula, eu vou fazer uns apanhados das resoluções, aí eu vou montar umas tabelas rapidinho aqui, a gente vai ver a resolução assim, ó. Rápido, falando só o que importa pra gente. Tá? Agora, que ele também tem que ser particular. Então, particular é o do dia a dia. Até 7 passageiros, menor de 3.500 quilos, ele nos primeiros 3 anos, você simplesmente só paga e faz o quê? Pega o documento. Quem não é esse, quem não está aqui, está aqui. Vai ser quanto tempo? 2 anos. Então, táxi é de passageiro, particular? 2 anos. Caminhão, 2 anos. Ônibus, 2 anos. Esses veículos são aparados desse jeito. Professor, aqui no Rio de Janeiro não precisa fazer vistoria. Você vai fazer prova para onde? Para a PRF. Então vale a lei da onde? Do CONTRAN. Essa é a lei do CONTRAN. Show? Maravilha? Então veículo novo, automóvel, passageiro, particular, até 7 lugares, paga nos próximos 3 anos, você pega o documento. Não é nessa categoria, 2 anos. Passou de 3 anos e 2 anos, tem que pagar tudo. O Código de Trânsito é bem claro. Para você meter a mão no CRV e num CRLV novo, somente após quitar todos os débitos. Todos. Multa, tributos, impostos, multas, qualquer uma relacionada ao veículo. E o pagamento de todas as multas é responsabilidade de quem? Do proprietário, sempre. Não depende de quem está dirigindo. Todos os débitos do veículo é responsabilidade de quem? Do proprietário. Se você estiver lendo a legislação e falar assim, ó, multas ambientais ou outro tipo, aí você vai falar assim, professor, que multa que é de outro tipo? Porque dentro do Código de Trânsito você tem 2 multas. Você tem as multas do Código de Trânsito e também vai ter as multas da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essas multas não vão aparecer no sistema. Mas aí quando você vai fazer o licenciamento, o cara vai falar assim para você, ó, consta a multa lá na NTT. Não aparece no sistema. Aí o que você vai ter que fazer? Vai lá na NTT. Quais são as multas? Tomara que não aconteça isso contigo. Tomara. Deus te perdoe. Tomara. A multa mais barata da NTT é R$4.500. A mais barata. Mais barata. Tá bom? Só fica uma dúvida. Esse automóvel até 7 passageiros. Porque não seria 8? 8 é a habilitação. 8 mais 1. O automóvel até quantos passageiros?
Repete. 7, fala, 7. Gera dúvida mesmo, tô brincando, mas é sério. Tá? Eu até hoje também não sei por que é até 8. Se a habilitação B é até 7, isso aqui era para ser 7. Então eu vejo aquela incoerência que aonde tinha 8 anos, se você está lendo o código, você vê que até 7 anos, crianças até 7 anos, no transporte da moto e tudo, ele jogou tudo para quanto? Para 10. Era para ele ter feito a mesma coisa aqui, né? E não fez, é mais uma falha da legislação. Show? Isso aqui é importante, se fosse vocês copiavam. Coloca as demais categorias nos 2 anos, por favor. Tudo que não está aqui, está aqui. Não, só escrever demais categorias que a gente bate. Ah, agora eu entendi, foi mal, perdão. Qual a diferença de uma moto aluguel com uma particular? É a cor da placa. Tá? Cor da placa de veículo antigo, cinza com letra preta. Cor da placa nova, ela é branca com letra o quê? Azul. Azul ou cinza? Azul. Tá legal? Moto alugada, vamos falar que essa moto é de aluguel, você pode alugar, a placa dela era vermelha com branco. Hoje em dia é branca com vermelho. Aí, professor, como é que eu vou saber se está caracterizada na particular? No documento do veículo vem lá, ó, classificação particular ou então aluguel. Por exemplo, um Uber não é classificado como veículo de aluguel, ele é classificado como veículo o quê? Particular.